Paz do Senhor para todos. Vamos dar início a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou relatar algo que aconteceu na minha vida quando eu era criança ainda. Era eu vou falar daquele rio que é onde foi que eu nasci, né? Para quem assistiu o primeiro vídeo sabe que esse rio eu já tive dentro da água, não só eu, mas as minhas irmãs, né? Eu tinha o que, 3 anos. E a gente passou mais de meia hora debaixo da água, né? Dentro, lá no fundo do rio mesmo. Esse mesmo rio. Só que a situação que eu passei, eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar de nego d'água, né? Mas existe o nego d'água, viu? Então, uma certa vez, eu tinha ido lavar roupa. Eu era pequena, acho que eu tinha uns 7 anos por aí. Eu tinha ido lavar roupa. Aí você pode dizer assim, oxi, como assim? Não sei, com 7 anos você foi lavar roupa no rio. Fui lavar roupa no rio. E isso era uma rotina para mim normal. Eu ia lavar roupa, eu ia pegar água, que a gente lá não tinha água encanada, a gente tinha que pegar água. Então, isso aí para mim não é novidade, né? De uma criança ir lavar roupa. Então, eu tinha ido lavar roupa. Sim, antes de eu ir lavar roupa, deixa eu contar um pouco mais de história que eu já ouvi. Eu já ouvi a minha avó, ela é a mãe do meu pai, era a mãe do meu pai, né? Ela contou uma certa vez que ela gostava muito de pescar. E é o mesmo rio, viu? Não vou dizer que era no mesmo local, porque era só um pouquinho mais para frente onde ela estava. Então, ela estava lá pescando, aí de repente escutou tinha uns capim, é, não é bem uns capim, mas é capim. Não sei se você já sabe como é aqueles capim d'água, né? É, então, ela disse que escutou um barulho como fosse pessoa lutando, os capim fazia assim, né? Se balançava, mas ela não dava para ver ainda. E, e a luta lá continuou. Então, ela ficou curiosa para saber que luta era aquela. Então, ela saiu de onde ela estava, subiu mais um pouquinho alto. E lá dava para ver a luta. Era um nego d'água, porque assim, tem o vermelho, que também é tudo da água, viu? Tem aquele que é bem pretinho e também tem o vermelho. E aquele vermelho dizem que ele que come gente, né? Acredito que é um tipo assim canibal, né? E o negro não. Ele não come gente. Se ele vier fazer mal a algum ser humano, foi porque o ser humano já fez um mal a ele. E isso minha mãe contava que tinha um certo, não vou dizer que era pescador, mas era uma certa pessoa que cortou a mão de um nego d'água. O nego d'água tinha botado a mão na canoa e ele cortou a mão do nego d'água com, não sei se foi uma foice, se foi um facão, que eu sei que disse que cortou. E essa pessoa foi-se embora para São Paulo, disse que ele passou muitos anos lá. Aí, quando ele retornou, dizem que ele foi morto foi por um nego d'água. Encontraram ele morto, todo estraçalhado, e disseram que tinha sido por um nego d'água. Eu não sei, isso é segundo o que minha mãe contou, que já contaram para ela, né? Isso eu não sei se é verdade. Enfim. E também eu soube de outra história. Isso já aconteceu, foi com o meu tio. Ele era irmão do meu avô. Ele morava na ilha, numa ilha chamada Aracapá. Não sei se vocês procurando no Google, se vai encontrar, não sei. Eu sei que tem essa ilha Aracapá. Então, tava esse meu tio e outras pessoas lá estavam pescando. E eles jogando na rede, a tarrafa, né? Jogando a tarrafa. E aí trouxeram de dentro da tarrafa uma linda jovenzinha. Digamos assim que ela era uma adolescente, né? Os cabelos dela era longo e ela não era negra e nem vermelha. Ela tipo assim, branca, os cabelos louros, diz que era muito bonita. Aí eles ficaram muito encantados com ela não falava a nossa língua, aliás, não sabe, ela nem falava língua nenhuma. Eu disse que o som que saía da boca dela era tipo assim,
um assoveio, tá? Bem fino. Aí eles levaram para casa dele e ficou com ela lá alguns dias. E ela não comia, e não, ela não queria nada. Disse que levava alimento, ela não comia. Só sei que eles perceberam que ela estava ficando fraca, porque ela não estava se alimentando. Então, disse que resolveram assaltar ela. Aí, na ilha, ela é assim. A ilha, ela é um pouco mais alta, claro que ela tem que ser mais alta do que o rio, né? Porque senão tudo é água. Então, disse que quando ele chegou perto Tava o rio, aqui tava a ilha. Eu digo assim, perto, para quem for caminhando para chegar lá. Agora, para uma pessoa dar tipo um pulo, era longe. Mas para ela ali não foi nada. Quando ela avistou a água e ele soltou ela disse que deu aquele longo pulo e foi-se embora. Nunca mais ninguém viu. Enfim, aí voltando agora para mim. Essas histórias que eu tô contando foi o que eu vi, né? Eu ouvia falar. Minha mãe mesmo contou. Enfim. Então, aí esse dia eu tava lá no rio lavando as roupas. Eu tava sozinha. Aí eu lavando a roupa, aí de repente eu olhei para o rio, né? Para dentro da água. Eu tava lavando roupa numa pedra. Aí quando eu olhei assim para a água, aí eu vi uma cabeça bem pretinha, com os olhos. Ele tava com a água mais ou menos assim, ó. Não tava com a cabra toda de fora. Tava com água assim. Aí deu pra mim ver isso aqui. Não tinha cabelo, bem pretinho. Os olhos é parecido com os olhos da gente, só que no lugar desse que a gente tem o branco, o dele era amarelado. Não era aquele amarelão forte, mas era amarelo. Quando eu vi, que eu me assustei, porque uma criança, né? Eu acho que até um adulto se assustaria, imagina uma criança. Aí quando eu vi que eu me assustei, que fui para me levantar, que eu olhei de volta, já não estava mais. Já sumiu. Enfim, aí eu lavei as roupas depressa e fui-me embora. Aí passou o tempo, passou. Aí eu estava exatamente onde era antigamente aquela casinha da minha mãe, aquela onde a gente morava, que nessa época que eu vi o Nego d'Água, a gente não morava mais lá, né? Mas lá no porto, nesse dia que eu fui para pegar água, onde eu vi a primeira vez o Nego d'Água, não era no porto que tinha acontecido aquilo, a gente quase morreu lá, né? Enfim, eu estava um porto mais para frente. E dessa outra vez que eu vi ele, o Nego d'Água, eu estava nesse porto que é onde eu e minhas irmãs, passamos aquele aperreio lá debaixo d'água, né? Quem assistiu já sabe. Enfim, ele estava lá no meio do rio, assim, eu digo no meio do rio, assim, mais bem distante da primeira vez que eu vi, em cima de uma pedra. Dessa vez eu vi ele em pé todo. Ele não era altão, ele era um tipo baixo, assim, digamos que 1,50 m, 1,55 m, o máximo isso. Não, ele não é alto, e todo pretinho e sem cabelo. Tinha braço igual ao ser humano, tem as pernas igual a gente, só não sei contar os detalhes, como era mais porque era de longe, né? E o mais próximo que eu vi foi que nem eu disse que eu já vi, só foi daqui para cima, né? Mas é bem parecido com a gente mesmo. Pois é. E você? Você, me diga aí, deixa aí no comentário se você já ouviu falar, ou se já viu. Diga aí alguma coisa para mim. Deixa no comentário. É isso. Fico até a próxima. E até